obrigado, Pai, pelos louvores que aqui foram ministrados, Senhor. E nesse momento nós iremos adentrar na Tua santa e gloriosa palavra. Pai, é isso que eu te peço, Senhor, que nós venhamos entender esta palavra com o coração e que essa mesma palavra esteja guardada em nossa alma e nosso espírito, para que cada um de nós seja uma bênção em Tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Então a palavra desta noite está em Mateus, é o capítulo 26, a partir do versículo 57. Mateus, capítulo 26 e versículo 27. Nós vamos falar com Jesus diante do tribunal. Amém? Aleluia, Jesus. Mateus 26, já lá no finalzinho de Mateus, e o versículo 57. Amém. Não é 27 não, né? 57. Glória a Deus. Vamos ler então. E diz o seguinte, o versículo 57. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciões. Contudo, Pedro seguia Jesus de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas, para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estava tentando discutir, Acho que é o 57 mesmo? Estava tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. O versículo 60 diz assim: todavia nada encontraram, apesar de terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou ter o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: Não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu mesmo o declarastes, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou, porque necessitamos de outras testemunhas. Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe deferiam tapas, vociferando: profetiza-nos.
Pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Então aqui nós vemos o cenário de quando Jesus foi apresentado ali no Sinédrio, diante dos homens da lei, os fariseus e os sacerdotes, e também os anciões, ou seja, os principais líderes do povo. E ali eles estavam querendo uma forma de acusar Jesus, encontrar um meio termo de como acusá-lo. Ou seja, as próprias autoridades, as autoridades civis e as autoridades religiosas não queriam Jesus por perto. Por quê? Porque eles eram corruptos. Quando nós vemos a religião entrelaçada, religião com poder público, com poder de Estado, nunca vai dar coisa que preste. Porque um vai corrompendo o outro por causa dos seus interesses próprios, particulares. Cada um se achega a outra autoridade com interesses. E a corrupção toma de conta. Mas não eram homens de fé? Não. Não eram homens de fé, não eram homens de Deus. Por quê? Porque já estavam muito distante do caminho da salvação. E já haviam se entregado à dissolução, ao fanatismo, à prevaricação. Então eles estavam muito distantes do caminho de Deus. Cada um ali advogava o seu interesse. E Jesus vindo, falando um outro termo, falando sobre misericórdia, falando sobre ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ajudar a viúva, ajudar ao órfão, acolher o estrangeiro, coisas que os judeus da época não faziam e não tinham o menor interesse em fazer isso. O interesse que eles tinham de engordar cada vez mais, enriquecendo-se cada vez mais. Ou seja, tudo ali virou um comércio, uma politicagem. Não era política no sentido, nós estamos exercendo a política. Não, era politicagem. É quando a política deixa de viver a verdade para viver uma mentira. É igual o advogado, que em vez dele exercer a justiça, ele vende uma falsa justiça para defender um mau caráter, um bandido, um ladrão, um assassino, sabendo que cometerá verdadeiramente o mal. Ou seja, ele sabe que ele praticou o mal, mas mesmo assim o defende para que ele seja solto, mesmo sabendo da verdade. Então, até aí já está a corrupção tomando de conta. Em vez de andar por uma linha da verdade, procurar o caminho certo, se desvia para o erro. E então, cadê o caráter cristão? Cadê o caráter do homem de Deus e da mulher de Deus? Está longe, porque não anda no caminho certo, não anda no caminho do Todo-Poderoso, se desvia para o mal. Por quê? Como eu já havia dito, por causa dos seus interesses. Quando Jesus chegou com esse novo discurso de perdão, de amor ao próximo, não era o que ele via a eles, porque todos eles eram orgulhosos, porque eles viviam aquele orgulho, aquela vaidade, aquela soberba de achar-se ser melhor do que os outros. E pobre coitado dos outros, né? Porque continuavam doentes, continuavam enfermos, continuavam no pecado, e eles
só no bem bom, no bom e no melhor, comendo do bom e do melhor, vivendo uma vida regalada na riqueza. E para que serviu o pobre? E para que serviu o povo? Para manter o sustento, o vício. Porque eles já estavam viciados naquela vida. Uma vida sem respeito, uma vida de aparência, uma vida sem Deus. Infelizmente nós vivemos isso também muito presente nos nossos dias, onde há muitas pessoas se entregando à dissolução, à vaidade, à soberba, ao orgulho, achando que é merecedor. Ainda chega a dizer: não, eu não faço nada de mal, eu mereço ao céu. Ninguém por si mesmo merece o céu. Desculpa. Porque nós já estamos condenados pelos pecados e delitos já cometidos há muito tempo. E nós somos frutos deste pecado. Quando nós nascemos, nós já nascemos no pecado. E somos carentes de salvação. Precisamos da salvação. Todos. Nessa semana que passou, eu cheguei e disse a vocês, numa aula de religião, eu disse: qual é o maior pecado do homem? Como eu já falei aqui muitas das vezes. Cada um vai buscar uma coisa escabrosa, uma coisa escandalosa, uma coisa medonha. Mas o maior pecado do homem é negar a Jesus, o Filho de Deus. Porque se ele nega a Jesus Cristo, o Filho de Deus, automaticamente ele está negando a sua própria salvação. Ele está negando o seu direito à graça de Deus, que é o favor imerecido. Então, o que eu digo: ninguém deve ao Senhor, mas segue o caminho da salvação com Ele. Receba Jesus Cristo e firme-se nesse caminho, porque nós não sabemos nem a hora, nem o momento do nosso chamado, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Compete-nos estar com Cristo, porque as pessoas têm a preocupação: não, eu sou jovem, ainda tenho muito a curtir. Isso não importa e não compete a nós. Nos preocuparmos com o dia de amanhã. Compete-nos nos preocupar com o momento presente. E o momento presente nós temos que estar com Cristo. Amém? Vejo que aqui muitos praticaram maldades. O desejo da sua alma, o desejo da sua carne, que era fazer o mal, praticar o mal. Arrumaram testemunhas falsas. No momento em que ele estava calado, e quanto mais ele ficava calado, mais raiva eles tinham, porque eles queriam que ele se contradizesse, que ele falasse uma coisa se contradizendo de tudo que ele havia pregado, mas ali ele só ouviu. E eles mesmos se condenavam, porque tudo que ele estava declarando era a verdade. Como Jesus que diz: tu o tens declarado, tu mesmo disseste, tu és o Cristo, o Filho de Deus, tu mesmo tens declarado, tu mesmo disseste. Eles sabiam disso. Eles sabiam que ele era um profeta, eles sabiam que ele era um homem de Deus, sabiam que era o Filho de Deus. Eles tinham consciência disso. Eles não eram tolos. Eles eram homens da lei. E com certeza tinha informação de toda da existência dele. Porque eles tinham autoridade para isso. De investigar a vida dele, a origem dele.
Mas o que eles tinham interesse era só no que eu já falei: riqueza, poder. Porque uma mente pequena, ela se corrompe muito fácil. O homem, ao ver o dinheiro, ao ver a riqueza, ao ver o poder, ele se depressa corre para a perdição. E que nós temos consciência plena e convicção do que queremos para a nossa vida. Veja que o desejo deles era fazer o mal, praticar o mal, calar a voz de Cristo, a voz da salvação, a voz da compreensão, a voz da união, a voz do amor, a voz de compartilhar o bem, fazer o bem, porque eles não queriam isso. Eles queriam continuar a sua vida na ignorância, na soberba, no orgulho, na vaidade. Queriam continuar na prática do mal, da mentira, da falsidade, do engano. E ali cuspiram, esbofetearam, esmurraram com muita vontade, com muito desejo, e ainda chegaram a debochar da cara do Filho de Deus. Profetiza-nos, diz-nos agora quem tem batido em ti, quem tem cuspido em ti. Vamos, diga-nos. Quanta arrogância! Aí a gente vê como é o homem na sua verdade, quando ele tira a sua máscara. Porque quando ele estava no altar, eram todos religiosos falando palavras lindas, falando de Deus sobre as maravilhas de Deus eram anunciadas, mas tudo era só da boca para fora, não era do coração. Ali tudo que era dito era tudo um ensaio para convencer o pobre coitado, para encher os ouvidos dos outros com belas palavras, belos discursos. Como o próprio Senhor diz: este povo me honra com os lábios, esse povo me honra de boca, mas não de coração. E Deus conhece o coração de todos. Amém? Que a gente venha guardar esta palavra e permanecemos conscientes de que o Senhor está nos vendo. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao